Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal cheio de dicas. Eu me chamo Douglas. Nós vamos dar sequência aqui na nossa aula de sistema operacional, tá certo? Nós vamos falar sobre gerenciamento de processos. É um tema bem extenso e bem pesado, tá? Então ele vai ser dividido em duas partes. Parte 1, hoje, no próximo dia, possivelmente eu vou subir a parte 2, tá bom? Como é que vai funcionar essa aula? Nós vamos repetir muitas coisas do primeiro vídeo, só que agora separado em com determinados temas. Nós vamos falar muito de escalonamento, né? Seria os gerenciamentos de processo, como funciona em determinados sistemas operacionais e assim por diante. Então é uma matéria, um tema, né? Bem pesado, bem puxado, tá? Recomendo que você veja várias vezes, anote. Se você tem dúvida, coloca nos comentários, tá bom? É um tema bem denso aí, tá certo? Então vamos que vamos. Tem bastante conteúdo, tá? Vou tentar ser o mais direto possível. A gente vai trabalhar com muito conceito, né? Muitos termos aí. Então vou tentar ser bem direto. O slide já é claro por si só, então tem muita coisa que eu não vou ficar repetindo. Pode ser que eu só leia e complemente com alguma coisa, tá bom? A gente tentar ser o mais direto possível, porque é uma matéria bem grande, bem rica aí. Vamos lá. Aqui, essa introdução, tá, da aula 2, por completo, vai ter gerenciamento de processo, critérios de escalonamento, né, interrupções e threads. Isso aí vai ser, tanto na parte 1 quanto na parte 2, diretão, tá? Gerenciamento de processo. Os sistemas operacionais, principalmente os multiprogramados, né, ele tem que gerenciar a CPU, referente a questões de processo, né? Então, se tem um processo, ele vai para a CPU e é executado. Só que como isso funciona? Qual é a forma de execução? Né? Os processos é feito como? Primeiro, segundo, terceiro, quem tem determinadas prioridades, como as coisas funcionam, quem tem um tempo menor. Então, há vários tipos de gerenciamento de processo, como isso é feito nos sistemas multiprogramados, tá? Monoprogramados não, é um programa só e acabou. O multi depende de vários fatores, por ser multi, até multi-opções de escalonamento você tem, tá certo? Então vamos começar lá do pequeno conceito. O que é um programa de computador, tá? É um algoritmo desenvolvido em uma determinada linguagem. Tem as linguagens aí, C, C++, C Sharp, Java, Delphi, Python, Ruby, Shell Script também. Não é um programa em si, você não cria nada em objeto, mas você pode colocar isso para executar alguma função. Então a gente pode considerar como um programa, por exemplo. O objetivo, né, é resolver algum tipo de problema. Vamos lá. Vou dar um exemplo do Shell Script, né? Deve estar falando, pô, mas Shell Script é um comando que você cria um arquivo, executa e acabou. Sim, ele só não tem a orientação a objeto, só isso. Mas você vai clicar lá, vou dar um exemplo, ponto .bat do Windows, você clica e ele executa, né? Mas o Shell, se você quiser automatizar tarefas de backup coisa do tipo, você faz uma programaçãozinha e funciona. Seja em Python, linguagem C, você cria arquivos financeiros, entre outras coisas aí, né? CPU e processo, como é que isso funciona, né? Um programa, né, que está na CPU, ele entra como um processo, significa que a CPU está trabalhando ele, né? Um processo pode ser um job ou uma task, igual nós falamos na aula passada. As imagens que eu estou mostrando para vocês aí é do gerenciador de tarefas do Windows e do Linux. Do Windows você pode ver aí, tem vários navegadores, é do meu computador mesmo. E aí tem uns números do lado. Lá são subtarefas. E do Linux aqui do lado, vocês vão ver aí que tem o PID, tem um número, né? Esse que eu estou mostrando para vocês são processos assim extremamente importantes que são executados pelo root, né? Que é o superusuário do sistema operacional, tá certo? Então é de extrema importância, ele precisa ser executado e ele precisa estar no topo. Pode ver que tem lá o PID 1, 2, 3, 4. Esses PIDs, para quem tira a LPI 1, tem que ser estudado, tem que ser entendido, tá bom? São processos importantes, são processos que façam com que o sistema operacional funcione, como teclado, mouse, vídeo e placa de vídeo e assim, memória, entre outras coisas. Cada processo, kernel, tem o init, que é importante, então tem várias coisas que esses processos precisam estar aí e precisam ser os primeiros, e não é de qualquer forma que você vai lá e dá uma kill nele, né, para ele. Você não pode simplesmente fazer isso porque você ferra o sistema operacional inteiro, tá? Então, voltando, essa é a tela dos processos em Linux, tá bom? Vocês devem ter ouvido o barulho do meu cachorro, ele tá aqui comigo, não vai ter corte, vamos que vamos, e é isso aí.
Programa, né? O programa em si, quando instalado, ele fica armazenado no HD. Só que o HD é só para um espaço simplesmente para deixar ele lá, né? Para você ter ele no computador. A execução desse programa funciona em outro tipo de armazenamento, que também é uma memória, tá? HD é uma memória, só que ela não é uma memória volátil, ela não apaga nem nada. Memórias voláteis são outros tipos, nós vamos comentar aqui também. Um processo, quando em execução, ele é carregado numa memória, no caso, memória RAM, cache L1, L2, L3, ou na própria CPU. Tá? Nós vamos entrar em detalhes sobre isso aí, fica tranquilo. Um programa tem vários processos quando executado, né? Como a gente já conversou, tem o programa, tem as tarefas, subtarefas, então executou ele, várias dessas tarefas precisam ser executadas para que esse programa funcione. Até porque, por exemplo, se você tem um sistema de cadastro, você coloca as informações desse cliente, você quer emitir uma nota fiscal para ele, você vai lá na parte de notas fiscais do seu sistema, colocar o nome desse cliente para emitir a nota dentro do seu CPF. Então, essa aba precisou da tarefa lá de cadastro para pegar as informações desse cara e mostrar na tela de emissão de nota fiscal. Então, isso é a questão de envolver vários processos, várias tarefas juntas, tá? Isso foi carregado pelo sistema operacional. E dentro da CPU e dessa parte de processo, né, tem a ordem de execução de um determinado processo, e isso é feito por quem gerencia isso é um tipo de escalonamento, que a gente vai comentar muito, e é uma matéria bem rica. Nós não vamos falar de todos, nós vamos falar dos principais, mas se você quiser se aprofundar, pode ir atrás, que vale a pena, tá bom? Mas o que a gente vai ver aqui é suficiente para o seu conhecimento, tá? A CPU precisa verificar a questão de disponibilidade para executar cada processo e cada tarefa. Não é tão simples só pegar e sair executando, como por exemplo a gente comentou em um sistema batch. Acontece sim, num sistema mono-usuário, monoprograma, tudo bem. Multi não, tem uma regra a ser seguida. O processador não sai fazendo aí o que ele bem acha, tá? E para isso, o que acontece? Esses eventos, né, são organizados e nós temos ferramentas para fazer ele. Então, primeiro, tem um PID, é um número com uma identificação. Essa identificação determina até mesmo a importância desse processo, dessa execução, se é um processo pai ou um processo filho. Tá? O Program Counter, acredito que seja essa a pronúncia, é um registrador de CPU. Ele indica que posição e que sequência esses processos vão ocorrer, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem lá você precisa subir um arquivo para atualizar o seu sistema, tá certo? É importante, porque você precisa de uma nova funcionalidade dele. Porém, tem uma outra tarefa, que é a de imprimir um cadastro, tá certo? Lá do seu sistema. Se essa atualização entrar no escalonador com um grau de importância maior, ela tende a ir primeiro e, no caso, a atualização e a impressão de cadastro fica para após a atualização. Ela fica lá numa fila. Essa fila, esse registrador que cria essa pilha, é chamado de stack pointer. É ele que determina. Opa, o Program Counter disse para mim que a atualização vem primeiro, a impressão vem depois. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar essa pilha, vamos dizer, essa lista, e vou mandar para ele, ó, executa essa, e depois, ó, essa daqui. É assim que funciona. É o que cada um trabalha, tá? Esses recursos acima, né, foram criados para que não haja interrupção, né, e tudo volte a funcionar. Até porque nós vamos comentar também, quando um processo é bloqueado, como é que funciona dele voltar à execução, tá? BCP é um bloco de escritor de programa. É simplesmente, eu vou dizer que é uma tabela com as informações de cada processo, como eles vão ser executados e do que ele depende para ser executado. É basicamente isso, tá certo? CPU e processo. Como é que funciona? Vamos imaginar máquinas, por exemplo, a primeira de cima com uma única CPU, uma máquina padrão, e a de baixo um servidor. Essa de cima, CPU, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um escalonamento, seria um paralelo lógico. Como é que funciona isso? Tem o processo 1, 2 e 3. Em determinado tempo, ele vai executar, terminou, vai para o outro, terminou, vai para o outro, depois ele volta para o primeiro de novo, e fica nesse ciclo até que todos sejam executados, isso numa única CPU. O de baixo é o paralelo físico, então, por exemplo, tem 3 CPUs, ele vai fazer o quê? Cada uma pega um processo, executa e finaliza. E por que o escalonamento ele é muito específico para um caso desse? Que nem
A primeira CPU pode ser um escalonamento, por exemplo, onde o primeiro que entra seja o primeiro que sai com um gerenciamento de tempo, que foi o time sharing que a gente tinha conversado com o time slice, beleza? Que a gente viu no primeiro vídeo. Só que o segundo não tem necessidade de ter time sharing ou time slice se não tiver mais processos em cima de cada CPU. Se simplesmente as 3 CPUs dão conta de todos os processos, e isso pode ir vindo, eu só preciso determinar única e exclusivamente a ordem que esses processos vão vir. Então isso depende muito de infraestrutura, do computador, né, do servidor, do hardware em si, que está sendo configurado, está sendo usado para ser executado determinados processos, para que eu consiga verificar qual o melhor escalonador para o meu sistema operacional para gerenciar esses processos. E aí tem o estado deles, né? Então, quando você clica no programa, é o estado de criação, execução dele. Depois ele vai para uma fila de prontos, ele fica lá aguardando a vez dele de ser executado. E aí vem a questão, ele entra em execução. Dessa execução, ele está lá funcionando. Se ele for bloqueado, pode ser uma falha de algum arquivo, às vezes está faltando algum dado, por isso ele foi bloqueado. Ele vai ficar ali guardadinho. Nós vamos falar o que é esse guardadinho. Calma aí, próximo slide. Ele fica lá. Quando você sana esse problema dele, essa falta de arquivo, uma falha, alguma informação que está faltando, ele volta para a fila de pronto. E no momento dele, ele entra em execução novamente. Entrou em execução, fez o que tinha que fazer, terminou, ele vai para o encerrado e sai fora. É assim que funciona. E aí tá. E isso que a gente vai ver agora sobre escalonador é o básico do básico. E como isso funciona? Que nem o escalonador, ele cuida dos processos, né? Ele define, né, quem irá encerrar, quem vai executar e assim por diante, né? Gerenciar o tempo, né? Determinar os períodos iguais para cada processo, se o processo não foi finalizado, se ele vai para pronto, o que aconteceu com ele, a forma de execução, é responsabilidade do escalonador. Só que cada escalonador tem o seu tipo, tá? Isso aqui é o resumo do resumo. Ele determina os recursos de CPU, você vai usar 100%, 70%, quanto vai ser utilizado para aquele processo ser executado, tá? Porquê das interrupções, entrada e saída de dados tá, disponíveis, ou até mesmo se gerenciar o motivo de uma parada, o que está faltando, ele precisa mandar na tela para você ver e solucionar. Então, o cuidado desse processamento, né? O cuidado da execução dessas tarefas, quem faz é o escalonador. Ele tem todo esse trabalho. Um processo, quando bloqueado, né, ele é informado que está em espera, né, e essa informação vai para o escalonador que mostra na sua tela, ó, devido à falta de arquivo, ele está numa blocked list, que é a próxima informação. Tem a red list e a blocked list. Como é que funciona isso? A red list são programas, tarefas, né, que estão prontas, estão na área de pronto para execução. A blocked list são tarefas que por algum motivo deram erros, estão lá aguardando a correção para voltar para a lista de red list lá no final e ir para execução. É assim que funciona o passo a passo, tá? Pode ocorrer do escalonador executar primeiro no red list, quando ele for bloqueado, ele vai para o fim da fila, no red list, quando estiver pronto ele volta. Foi o que eu acabei de dizer. Outro detalhe, o escalonador tem que gerenciar a alocação de processo, né? Onde esses processos vão ficar ali armazenados, sequenciado, qual é a regra? Responsabilidade do escalonador. Em um sistema batch, tá certo? Que é aquele sistema primeiro que entra, primeiro que sai e assim que vai. É o FIFO, isso que eu falei, nós vamos falar mais para frente. Basicamente ele gerencia a fila de processos, né? Quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, né? E quem vai voltar, quem vai para primeiro, porque quem bloqueou, é isso que ele faz. Em um sistema multiusuário com batch, o escalonador ele tem que ser mais complexo, porque imagina, é batch para o usuário A e para o usuário B, mas as regras de time sharing, time slice e assim por diante, dentro desse sistema multiusuário, tá? Tudo isso é responsabilidade do escalonador,
todo esse gerenciamento de processo. Por isso que eu falei, pode ver que é uma aula bem detalhada. Se eu me aprofundar muito, a gente vai fazer aqui 2, 3 horas de aula na primeira parte, não é esse o objetivo. Por isso, volte, leia os slides, tá bom? Assista o vídeo novamente para você entender. Esse conteúdo ele é rico, importante. Se você entender, o resto é tranquilo, beleza? Parâmetros. Um sistema multitarefas compartilha vários programas com a CPU, beleza. Cada processo tem uma fatia de tempo, que é aquilo que a gente conversou do time sharing. Para ser executado, os demais ficam em estado de pronto, e assim por diante. Então, um tá lá, tem um tempo, terminou, volta, vem o outro e fica nesse ciclo, se tiver mais, numa esteira, vamos pensar dessa forma. Quem determina é o escalonador. E existe aí 2 tipos de classificação de parâmetros, o preemptivo e o não preemptivo. Preemptivo, no caso, o processo ele pode ser interrompido para que outro entre no lugar. O não preemptivo, não. Esse processo entrou, ele não vai ser barrado, ele não vai ser parado. Ele vai ter que continuar e já era, tá? Essa é a diferença de um ou outro. E tem determinados tipos de escalonador que é preemptivo e não é preemptivo, beleza? Tem essa diferença aí de escalonador para escalonador. Critérios dos parâmetros do escalonamento, tá? Primeiro, direito de uso. Ele gerencia quem vai utilizar a CPU primeiro, por quê e as demais circunstâncias, tá? Ele determina isso. Tem que maximizar a utilização da CPU. Então, ele tem que trabalhar a eficiência do uso do processamento para agilizar os processos, né? A questão de tempo de resposta, ser extremamente rápido no processo. Tem que ter uma produtividade muito boa referente aos processos. Então, você não pode ficar lá monopolizando a CPU. Faz uma parte, não terminou, volta, deixa outro processo vir, que ele pode terminar na frente e assim por diante. Sempre tem um ciclo de processo, não pode parar isso. Existe aí o throughput, tá? Que é executar a maior quantidade de processos dentro do menor tempo possível. E tem o through-around, gerenciar estrategicamente o tempo de CPU, né? Por determinadas tarefas. Por exemplo, se a gente executar vários processos em batch, a gente precisa fazer o quê? Quanto mais nessa fila a gente executar no menor tempo possível, isso é bom para a gente. Então, eu quero que você entenda o seguinte: o throughput é simplesmente, eu preciso executar mais num pedaço de tempo. E esse pedaço de tempo, de várias tarefas executadas, isso é um throughput. Dentro de um processo maior, de uma escala maior, que é a CPU, né, trabalhar o mais rápido possível para que aconteça o throughput, é o through-around, ok? Uma coisa diferente da outra. Então vamos lá, o gerenciamento de um processo. Eu tenho 10 processos. Eu preciso que esses caras terminem em 1 minuto. Quem vai gerenciar isso é o through-around. Ele que vai organizar esse processo e fazer com que um vá atrás do outro dentro desses 10 minutos, seguindo o esquema batch. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Tem que executar rápido. O tempo, esse tempo que cada um vai executar, quanto mais rápido for, significa que o throughput é excelente. Está executando mais processo em menos tempo. Essa é a diferença. Uma é uma estratégia e o outro é o resultado dela, que é executar todos em uma menor fatia de tempo. Beleza? Hoje a gente fica por aqui, tá bom? Não perca a continuação. Nós vamos fazer aí a parte 2. Tem mais detalhes. Eu quero que vocês entendam essa parte. Vejam o vídeo novamente. Entendam esse conceito, tá? Pra gente voltar para a parte 2. É importante, a parte 2 vem com muito mais detalhes aí. Fechou? Então, é isso aí. Se inscreva no canal, ative os sininhos, deixe seu comentário, sua dúvida, tá bom? Não perca o próximo vídeo, a aula tá bacana. Falou!